Para nossa live número 3. E hoje, gente, o tema é sensacional. Quero começar agradecendo, as pessoas que participaram de segunda-feira, onde falamos do tema Doutor, artrose tem cura. Então as pessoas já puderam botar em prática. E o segundo tema, que foi, mesmo fazendo tudo que o médico manda, eu ainda não melhoro. Então, essas respostas, quem estava na live já pôde botar em prática no dia seguinte. Eu tenho certeza que a de hoje não vai ser diferente. Então, agora que vocês vão chegando, coloque o nome da cidade ou do estado que vocês estão, para a gente estar tendo essa conexão. E sempre antes de começar, gente, oficialmente, eu gosto de contar um pouco de mim. Quem não me conhece, sou Rafael Carvalho, eu sou médico ortopedista, também sou formado em educação física, sou especializado em artrose e dores crônicas. E ao longo dessa minha jornada profissional, eu entendi que dominando a ciência do movimento e dominando a ciência da medicina, elas juntas podiam trazer um tratamento diferente do modelo convencional, que só trata a inflamação aguda, sendo que a artrose é uma doença crônica. E foi botando isso em prática nos hospitais públicos, hospitais particulares, consultório, que eu via centenas e centenas de pacientes transformando dor em qualidade de vida. Então hoje eu quero considerar você, o meu paciente, eu, o médico, e aqui a rede social, o consultório. Porque se eu estou fazendo isso para algumas pessoas no consultório, não é justo que quem não tem acesso a mim também não desfrute das mesmas informações. Então, eu me preocupo muito em trazer informações científicas, médicas, de qualidade, para que você não fique refém do Dr. Google ou só da dica da vizinha. Então, se a gente está aqui hoje, é porque a gente quer levar para vocês o que os nossos pacientes estão realmente melhorando. Então, sair das 4 paredes do consultório e alcançar milhares, milhões de pessoas, como estou alcançando você, é um propósito de vida. Então lá, a gente ajuda pacientes a voltar a subir escada, a caminhar, sem medo da dor, com estratégias, como eu falei, fogem do tradicional. E a gente consegue, sim, modificar o padrão e a qualidade de vida do paciente. Vamos falar sobre isso com muito mais ênfase nesse dia aqui, pessoal, nosso evento, Stop Artrose, que vai acontecer na quinta-feira, dia 7 de maio, às 7 horas da manhã. Eu te convido para participar do nosso evento gratuito. É só você escrever a palavra artrose, que o nosso time já vai mandar o link para a mensagem do Instagram. E aí depois da nossa live você vai lá, se inscreve, porque se você está se ajudando com um pouquinho das informações que a gente está trazendo todos os dias, na quinta-feira então vai ser sensacional, no dia 7 de maio. Então vamos começar? Então a pergunta de hoje, cirurgia de prótese do joelho, quando ela é necessária e quando ainda não é a hora? Vamos lá. Coloque aqui na mensagem para mim quem já fez uma cirurgia de prótese ou quem tem medo de ter que fazer uma. Escreve aí para eu ver. Isso aí, gente. Vai escrever na palavra artrose que vai aparecer no link de vocês lá o convite oficial para o Stop Artrose. Bom, então vamos lá, gente. É muito comum as pessoas se perguntarem, poxa, será que o meu fim vai ser uma prótese? Será que o que reservou para o meu destino não é o tratamento convencional? A única solução é a cirurgia? Então muita gente tem medo dessa pergunta, tem dúvidas, e hoje a gente vai estar esclarecendo. Se você está aqui, fica comigo até o final, que todas as suas dúvidas sobre cirurgia, tenho certeza que a maioria delas vão acabar. Tá bom? Então vamos lá. Antigamente, num tempo não muito distante, a gente só tinha 2 caminhos. Ou você convivia com a dor, ou você tinha que operar. Olha aqui minha mão, presta atenção aqui. Ou você convivia com a dor, ou você tinha que operar. Só que com o passar dos anos, principalmente as últimas décadas aqui, a medicina foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo,
o estilo de vida foi mudando, os programas de exercícios para artrose ficaram mais especializados e a distância, ó, entre a sua dor e a cirurgia aumentou muito. Então, se você tinha um medo antigamente aqui, hoje você tem muito recurso para sair da fila da cirurgia. Mas é importante que você saiba o que tem aqui nesse meio para que você não pule daqui para cá. Eu vejo muita gente que saiu da dor para a cirurgia e quando chega para mim no consultório fala, poxa, doutor, operei o joelho direito, me arrependi. Poderia ter esperado mais um pouquinho e aí vim tratar o esquerdo. Mas também tem muita gente que melhora quando a indicação, pessoal, é precisa, é correta. E é isso que a gente vai responder para vocês. Quando ela é necessária, quando ainda não é a hora. Tá bom? Então vamos lá. Para a gente falar sobre a cirurgia, a gente tem que saber como que ela acontece. De uma forma muito simples. O nome da cirurgia de prótese do joelho é artroplastia. Tá bom? Como que ela acontece? Trouxe aqui uma maquete para a gente poder ver. Tá bom? Então aqui a gente tem um joelho. Então, o que é que a cirurgia faz, pessoal? Essa região aqui, ó, da cartilagem, tanto do fêmur quanto da tíbia, é a região doente. Esse osso que está aqui é um osso doente. Então, o que a gente faz na cirurgia? Ó? A gente pega uma serra, faz conta que isso aqui fosse a serra, ó, e a gente serra essa parte do osso aqui. A gente serra essa parte do osso aqui. Vira de lado. A gente serra essa parte do osso aqui. Serra essa parte do osso aqui. E coloca um metal, tá bom? E esse metal substitui aquela região pesada. Agora começam os detalhes que ninguém te conta. Olha aqui a imagem. No joelho, a gente tem um ligamento, ó, que junta aqui esse osso com esse osso. E tem outro ligamento que junta esse osso com esse osso. Isso não é trocado numa cirurgia de prótese. Então, se você tem esse ligamento doente, ele vai continuar doente pro resto da sua vida. O nervo que está passando aqui, ele não é trocado no dia da cirurgia de prótese. Então, se esse nervo está doente, ele continua doente mesmo depois da prótese. Então, imagina que a artrose, ela é um bolo. Ela é um bolo. E a cirurgia da prótese de joelho é apenas uma fatia desse bolo. Então, você precisa tratar todo em volta e não só depender dessa fatia. Porque aí você não vai ter a melhora que você espera. Deu para entender um pouquinho o que é a cirurgia de joelho? Vamos lá, vamos ver aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bem, escreve aqui para mim. Quem aqui já operou ou quem aqui tem medo de operar? Vamos lá. Escreve aí, vamos chegando. Ó, quem está chegando agora, pessoal, que não pegou as informações do início, dia 7 de maio, às 7 horas da manhã, o nosso evento, ó, Stop Artrose, tá? Em que a gente vai desvendar os segredos, os mistérios da artrose, mas principalmente te dar um mapa que vai te guiar até a sua recuperação, te mostrar caminhos para você se recuperar. Você pode ter o melhor carro, você pode saber o destino que você quer ir, mas se você não tem um mapa, ou você demora muito para chegar, ou você se perde no meio do caminho. Então, a gente vai trazer um mapa para vocês, para ajudar demais a mudar esse cenário. Beleza? Tem indicação, mas depois a sua explicação. Tem indicação e tem o pavor. Aí depois a sua explicação. Calma, gente, calma que vocês vão entender quando ela é necessária e quando ela não chegou lá não, vai chegar agora. Vamos lá, ó. Agora é hora de prestar atenção. Então, quando uma cirurgia de prótese é necessária, preste atenção, pega o papel e a caneta. Ela tem que responder, gente, 5 critérios, tá bom? Primeiro dele, você tem uma dor todos os dias, que é uma dor geralmente moderada, intensa, seja no repouso, seja no movimento. Você tem limitações muito avançadas, dificuldade de amarrar um cadarço, dificuldade de sentar no sanitário, você precisa de uma muleta ou de um andador, você já está ficando dependente de outra pessoa, tá? Você tem que ter um exame de imagem
que mostra um alto grau de destruição articular, seja um raio-x, seja uma ressonância, você precisa ter um exame de um médico, ortopedista, um exame físico, em que ele te fala, olha, realmente pelo exame físico e todos os outros, você já tem uma indicação de prótese. E o principal, o paciente tem que querer operar. Não adianta um desses, você ter uma imagem ruim, mas a dor e os outros estão todos controlados. Tem que ter os 5. Por que eu falo isso? Eu tive uma paciente, tenho ela ainda, né? Chama Dona Rosa. Ela tem os 4 critérios. Chegou pra gente com esses 4 critérios. Mas teve um que não cumpriu. Que foi, doutor, eu não quero fazer prótese de jeito algum. Eu falei, tudo bem. Então a gente vai ter que modificar todo o cenário que a senhora tem. A gente vai ter que fazer procedimentos que existem, né? Que não depende de uma cirurgia. Ela recebeu o nosso programa médico de exercícios e a grande vantagem, ela já fazia hidroginástica há 20 anos. Então eu falei, 2 dias na semana a senhora continua com a hidro e 3 vezes na semana a senhora vai fazer o nosso programa médico de exercícios para artrose. Mudei o padrão alimentar dela, ela ganhou um guia alimentar de proteínas. E aí aconteceu, a dor diminuiu, as limitações diminuíram, mas o desgaste da articulação continua o mesmo, isso não vai mudar. Mas o exame físico dela melhorou percentualmente e ela ficou satisfeita e não quer operar. Mas isso, pessoal, é caso a caso. Então, quando a gente precisa operar? Quando você cumpre esses 5 critérios, tá bom? Se você não cumprir esses 5 critérios, não necessariamente você tem uma indicação de prótese, tá bom? Mas vamos lá, olha que interessante. Muitas pessoas confiam na cirurgia de prótese como seu fim. Só que tem um detalhe, lembra que eu falei que o bolo é artrose? A cereja desse bolo é o fortalecimento muscular. Por quê? Quem tem esses 5 elementos e precisa realmente fazer uma prótese, um bom médico vai falar assim, agora, nos próximos 2 meses, você vai fazer um bom fortalecimento muscular, vai diminuir o peso e vai melhorar a sua alimentação. Porque o pós-operatório de uma prótese, ou melhor, quem vai fazer uma cirurgia não tem tanto medo da dor, tem mais medo do pós, do que vem depois. Será que eu vou melhorar? Ou será que eu não vou piorar? Será que eu vou perder minha autonomia? Será que eu vou ficar dependente de outra pessoa? Então é um pós-operatório muito lento, muito rigoroso. Só que o mesmo músculo que você tem que estar forte antes da cirurgia, obrigatoriamente esse músculo tem que ser fortalecido depois da cirurgia. Ou seja, a cirurgia é só uma fatia do bolo. O fortalecimento muscular, ele tem que estar antes e depois. Então não podemos negligenciar essa etapa do tratamento. Só que, agora vem outra pergunta. Doutor, quando não é a hora de operar? Se você ainda não deu chance para o seu músculo realmente fortalecer com progressão, com segurança, com um programa médico de exercícios para artrose estruturados, ainda não é a hora. Se você não está seguindo um guia de alimentação proteica, cumprindo a sua meta, estimulando a sua cartilagem pelo movimento e pela limitação a se regenerar, ainda não é a hora. Se seu exame de imagem pode não ser um exame bom, mas ainda não tem um exame que justifique a cirurgia, ainda não é a hora. Se você só consultou um médico, consulte outro. Uma segunda opinião vai te esclarecer muito sobre a realidade de precisar ou não. E principalmente o quinto, a sua vontade. Se você ainda tem dúvida, se você ainda não tem clareza, se as informações que estão chegando para você te deixam inseguras, então ainda não é a hora de você realizar uma cirurgia de prótese. Como eu falei, existe uma distância da dor para a cirurgia. Então tudo isso aqui hoje em dia pode ser realizado. E eu te falo mais, já tive pacientes que chegaram com o diagnóstico, doutor, me falaram que eu só resolvo com prótese. Mas eu vi o seu vídeo, venho te acompanhando no Instagram, eu queria vir fazer uma consulta com o senhor. Me chamam de senhor, né? É engraçado.
Mas aí, quando a gente consulta o paciente, eu falo, olha, eu te garanto que pelo menos nos próximos 10 anos você não precisa fazer cirurgia de prótese. Não vou te prometer que você nunca vai precisar. Mas com esse tratamento aqui, ou você vai sair da fila de vez, ou isso vai se distanciar por muitos anos. E o paciente realmente melhora. Por quê? A gente sai daquele tratamento convencional, que é da inflamação aguda, que a gente conversou ontem, e cai no tratamento da artrose crônica. A gente muda o estilo de vida, a gente melhora a alimentação proteica, a gente controla o peso, a gente faz os exercícios específicos para artrose, a gente faz os procedimentos adequadamente quando tem indicação. Então, me responde aqui. Deixa eu só responder uma pergunta antes aqui. Doutor, depois que eu coloquei placa, estou com muita dor, é normal? Bom, aí tem que entender que tipo de placa que você colocou, tem que entender como está o seu repertório físico, o seu condicionamento, tudo isso que eu acabei de falar, tá bom? Então, é uma coisa um pouquinho mais ampla. Vamos continuar aqui. Olha só. Então, conversamos, né? O que fazer antes de decidir por uma prótese? Vamos recapitular aqui. Resumo. Quando a cirurgia é necessária? Vamos lá. Quando a sua dor é intensa, mesmo no repouso quanto no movimento. Quando as suas limitações são avançadas, difícil de amarrar um cadarço, tem que a ajuda de outra pessoa para se locomover, é difícil sair da cama, é difícil sentar num vaso sanitário. O seu exame de imagem já mostra uma lesão bem avançada. Quando o exame físico do médico, ele te diagnostica para uma cirurgia, e quando você decide operar. Então isso, nosso resumo do que é necessário para uma cirurgia acontecer. E o que ainda não é hora, quando você ainda não deu chance para o seu músculo fortalecer adequadamente, com um programa médico de exercícios, com fortalecimento estruturado, seguro. Quando você ainda não mudou o seu hábito alimentar, com um guia de alimentação proteica. Quando você não procurou alimentos anti-inflamatórios. Então dê essa chance, ainda não é hora. Quando você só consultou um médico, só tem uma informação, então busque uma segunda informação, porque isso muda muito para muitos pacientes, tá bom? Quando você ainda tem dúvida, você ainda tem receio ou insegurança, ainda não é a hora de você operar. Vamos ver aqui outra pergunta. Sou ativa na prática de esportes e queria continuar. Se operar, continuaria? Nossa, excelente pergunta, muito bom. Quem tem uma atividade regular nos exercícios e necessita realmente de fazer uma prótese, tem muito mais chance de ter um pós-operatório excelente e de voltar, sim, para suas atividades esportivas. É óbvio que vão ter algumas nuances, alguns cuidados, algumas limitações, mas de regra geral, pode sim, tá bom? É um excelente cenário. Mas se você já está conseguindo fazer todo esse repertório de exercícios, será que realmente você precisa de uma prótese? Essa é a pergunta, tá bom? Gente, então essa aula de hoje, ela está sendo muito importante para esclarecer uma dúvida que gera muito medo para o paciente, que é a cirurgia do joelho. Não só pela dor, mas pelo pós-operatório. Então tem pessoas que falam, nossa, minha vizinha fez, ficou excelente, está muito bem, ótimo. Mas tem gente que fala, minha vizinha fez e está pior, a dor piorou, o joelho inflamou, teve que tirar a prótese. Então, são duas balanças e dois pesos que quando você tem uma boa informação, quando você tem um bom autocuidado, quando você dá chance para o seu corpo realmente melhorar, essas respostas começam a aparecer. E qual que é a principal delas que a gente viu hoje? O que, doutor Rafael, eu obrigatoriamente tenho que fazer depois da cirurgia, que me ajudaria muito se eu estivesse fazendo antes da cirurgia? A cereja do bolo, o fortalecimento muscular. Então, tudo que está em volta, aqui no centro é o exercício. Tudo que está em volta é que a gente precisa fazer. Controle alimentar, cirurgia, procedimento, alimentação proteica, controle do peso,
mudança do estilo de vida, melhora do sono, tudo está em volta. E no centro está o fortalecimento muscular. Mas por que, doutor Rafael, que o fortalecimento muscular? Porque, gente, quem faz o osso fazer esse movimento aqui? É o músculo. Olha para sua coxa agora, ó. Olha para sua coxa aí, ó. Tem músculo na frente, tem músculo dentro, tem músculo fora e tem músculo atrás. Ou seja, toda a sua articulação do joelho tem um músculo 360 graus protegendo ela. Como se fosse uma armadura, um colete à prova de balas. Se você atira num colete firme, rígido, ele não te mata. Agora, se esse colete está frágil, a bala atravessa. E aí você morre. Entendeu? O fortalecimento muscular, ele não é só por estética. Ele diminui a sobrecarga na sua articulação. O músculo e o sangue circulante estimulam a produção de substâncias anti-inflamatórias, de substâncias analgésicas. Quantas pessoas saírem do exercício e falam assim, nossa, que alívio que eu estou sentindo. Agora, se você faz o exercício e continua sentindo dor, provavelmente esse exercício está errado para você. E aí você fica com medo de fazer o exercício, fica com medo de piorar a sua dor, e aí você abandona. Só que quanto mais você abandona, olha esse dado, gente, cada semana que você fica sem fazer o exercício, você perde 1% da sua força, 2% da sua força. A massa muscular, ó, ela vai caindo. E aí aquela dorzinha, aquele incômodo que era pequeno, agora é grande. Aquela cartilagem que diminuía a 30 por hora, agora ela diminui a 100 por hora. É muito rápido. Então a gente consegue frear a artrose e tirar você da fila da cirurgia. Como que a gente faz isso? Quando a gente estabelece um protocolo de tratamento. Escreve aqui. Quem tem feito exercícios e tem percebido melhora e quem tem feito exercício e percebido piora? Escreve aí pra gente ver. Doutor, desgaste e artrose é a mesma coisa? Doutor, desgaste e artrose é a mesma coisa? Ótima pergunta. Se eu falar assim, ó, eu tenho desgaste da cartilagem desse osso aqui, ó, essa bolinha, a patela. Desgaste da cartilagem da patela. É artrose? Não. O que é artrose, então? É quando você tem um desgaste da cartilagem, você tem um desgaste da cartilagem do osso de cima com o osso de baixo, que é o fêmur e da tíbia. Quando o seu joelho começa a apresentar instabilidade, quando você tem lesão de menisco, quando você tem osteófitos, quem tem ressonância aí vai ver essa palavra lá, osteófitos. Então, quando você tem um desgaste generalizado, você tem uma artrose. Quando você tem um desgaste localizado, não necessariamente você tem uma artrose. Beleza? Mas excelente pergunta. Vamos lá, deixa eu responder mais uma aqui. Sempre fiz exercício a vida toda, agora estou fazendo fortalecimento. Ajuda muito. Olha aí, gente, a Deia acabou de ser um exemplo real do que a gente está conversando. Vamos ver outra aqui. Gente, é muito rápido essa pergunta que está passando aqui. Faço academia funcional, melhorou muito. Meu joelho, estou feliz. Então, aí, você quer mais o quê? Gente, a prova é diária. Agora vai aparecer alguém que fala, fiz exercício e não melhorei. Aí, eu te dou um alento. Será que você está fazendo o exercício certo? Será que você está fazendo a intensidade correta? É por isso que eu juntei meu conhecimento de medicina, meu conhecimento de educação física e levei para os meus pacientes um tratamento que cumpra essa função. O exercício correto e na execução correta. Só que graça que tem eu tratar algumas pessoas no consultório e eu receber mensagens constantemente no meu Instagram de pessoas que não têm acesso a mim porque moram em outra cidade ou porque moram muito distante, né? Aqui mesmo sendo do Rio, e ficar só com essas informações para quem vem até mim. Não acho justo. Eu acho que eu tenho que devolver o que a medicina me deu. Se ela me deu esse conhecimento, eu acho que eu tenho que devolver. Então essas informações, gente, pode ter certeza, está vindo de coração. Eu considero vocês aqui meus pacientes agora e tudo que eu estou falando para vocês eu conto para eles. Se tiver algum paciente meu aqui assistindo a live, pode escrever,
porque vocês vão ver se tem alguma coisa que eu não contei para vocês que eu contei para eles. Vocês estão me fazendo falar hoje, hein? Nossa Senhora, estou melhorando com exercícios, mas quero melhorar a caminhada. Excelente, excelente. Gente, no dia 7 de maio, às 7 horas da manhã, eu vou estar fazendo um evento online também, tá? Gratuito a inscrição, justamente para responder essa pergunta. Mostrar por que vocês estão fazendo várias coisas para a artrose e não melhora. Quais exercícios são mais importantes para melhorar os seus sintomas. Como é que um guia de alimentação proteica pode te ajudar? Então, uma coisa muito mais ampla, muito mais elaborada vai estar sendo feita na quinta-feira. E para participar desse evento, ó, Stop Artrose, é só escrever a palavra artrose aqui agora, que a minha equipe já vai te enviar o link na sua mensagem do direct. Você se inscreve e a gente vai se encontrar. Detalhe, a gente vai fazer um exercício ao vivo, tá bom? Então, quem estiver assistindo, bota ali uma roupinha de ginástica, separa o seu sofá ou um espacinho na sala, porque a gente vai fazer um exercício juntos ao vivo, tá bom? Bom, pessoal, então antes de mostrar para vocês qual é o nosso tema de amanhã, eu vou ler aqui mais 2 perguntas, vamos fazer o resumo. Isso aí, pode escrever a palavra artrose, porque vocês vão receber, tá bom? Gente, o nosso tema de amanhã. Muita gente vai gostar desse tema, hein? Porque tá em alta. Então vamos lá, nosso tema de amanhã vai ser infiltrações, ácido hialurônico, hidrogel, PRP e outros ortobiológicos. Até onde eles realmente te ajudam e até onde é só criar uma expectativa. Então amanhã vamos estar trazendo também essa informação super relevante, que é uma realidade para todos nós, né? Não existe remédio ainda para regenerar a cartilagem, mas para tratar de verdade ali dentro da articulação existe. E é isso que a gente vai falar amanhã, tá? Olha, vou deixar a live rolando aqui mais um pouquinho para vocês escreverem artrose, porque quem não escrever aqui provavelmente não vai receber. Então vai escrevendo aqui, vai escrevendo. Enquanto isso eu vou fazer um resumão para vocês, mais uma vez. Resumão, o que é, qual o nome da cirurgia de prótese do joelho? Artroplastia. O que a gente faz? A gente serra o osso aqui, ó, então esse pedaço de osso some, serra, imagina, pô, serrei, uma serra elétrica mesmo, tá? Que corta a árvore, só que pequenininha. Serro aqui, tá? Serro do outro lado, aqui, serro aqui, coloco o metal aqui dentro, tá? Isso é cirurgia de prótese, resumidamente. Quando a cirurgia de prótese é necessária, quando a minha dor é no repouso ou no movimento o dia todo, dor intensa, quando as minhas limitações são avançadas, tá bom? Preciso de alguém para me ajudar, estou andando de muleta, não consigo sair da cama, não consigo sentar no vaso sanitário. Quando o meu exame de imagem já mostra lesões muito destrutivas, quando o médico faz o exame e identifica a hora mesmo de operar, e quando você decide, quando você tem clareza das informações, quando você está segura de si, é hora de operar. Isso é necessário. Doutor, e quando ainda não é a hora? Quando você ainda não deu chance para o seu músculo recuperar de verdade, com um programa médico de exercícios estruturado, seguro, que te ajuda na execução e te dá informações corretas para fazê-lo, tá bom? Quando você ainda não seguiu um guia alimentar de proteínas, para melhorar aquele alimento que mais regenera a cartilagem, que regenera o colágeno, se você ainda não fez isso, calma, tenta fazer antes. Se você ainda não fez nenhum procedimento não cirúrgico, você ainda tem esse recurso. Quando você só consultou um médico, então vai consultar uma segunda opinião, tá bom? Dependendo do que o outro médico faz como tratamento, isso modifica toda a sua realidade, tá? E quinto, quando você não estiver insegura, tiver dúvida, não tiver certeza do que você quer. Beleza? Última pergunta. Ah, gratidão pelas informações. Pô, fico muito feliz. Fico muito feliz. Vou ter que fazer a cirurgia e estou muito preocupada. Olha, segue esses cuidados que eu te falei. Responde essas perguntas. Se as 5 forem positivas, tá na hora. Se uma delas ainda não for, calma. Tá bom? Essa aula fica gravada? Sim, gente, essa aula vai ficar gravada.
tá bom? A primeira e a segunda já estão disponibilizadas. Durante o dia de amanhã, em algum momento, a nossa equipe disponibiliza essa aula também, tá bom? E amanhã conversaremos sobre infiltrações, ácido hialurônico, PRP, hidrogel, outros ortobiológicos, quando eles são realmente eficazes e quando não trazem a melhora que você espera e só gera expectativa rasa. Beleza? Boa noite, gente. Muito obrigado também a todos vocês que estão aqui. Voltem amanhã, que eu tenho certeza que vai ser incrível o nosso bate-papo. E comecem a praticar amanhã mesmo tudo que a gente conversou hoje. Combinado? Então, ó, beijão. Nos vemos amanhã. Se inscrevam no Stop Artrose. Tchau, tchau.